Olá, caro estudante, tudo bem? Como você já sabe, eu sou o professor Júlio Zamarian e essa é a nossa quarta e última teleaula da disciplina de História do Brasil Colonial. Vamos ao quadro ver o tema da nossa aula de hoje, Modernização e Revolta na América Portuguesa. A gente vai falar da parte final aí da colonização portuguesa na América, que veio a ser o Brasil, né? Você lembra desde a primeira aula, eu faço essa licença poética falando de Brasil, afinal de contas é o nome da nossa disciplina, coloquialmente, da maneira como a gente trabalha, mas sempre pensando naquela perspectiva que, na verdade, a colônia portuguesa na América era um braço dessa expansão marítima portuguesa. Então a gente vai, nessa aula de hoje, trabalhar com a crise do antigo sistema colonial e falar um pouquinho sobre a vinda da família real, independência, enfim, a parte final da colonização do Brasil. Vamos ao quadro. Você já está acostumado, eu divido sempre a nossa aula em 3 momentos. Na primeira parte da nossa aula, nós vamos falar dos movimentos inconfidentes, com destaques para a Inconfidência Mineira, né, a mais famosa de todas, e a Conjuração Baiana, né, 1789, aqui a Inconfidência Mineira, e 1798, a Conjuração Baiana. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar das consequências do período pombalino, Marquês de Pombal e o despotismo esclarecido na administração portuguesa, principalmente a partir da segunda metade do século XVIII. E, na última parte da nossa aula, a chegada da família real ao Brasil e o processo de independência. Na história do Brasil, se a gente pensar de uma maneira historiográfica mesmo, pensando nos conceitos da história, nós nunca tivemos uma revolução no Brasil. Professor, por quê? Se você pensar no conceito de revolução para a história, revolução é uma mudança drástica, uma mudança completa. Então, um exemplo, Revolução Industrial. Revolução Industrial foi uma mudança não só nos meios de produção, mas uma mudança também no cotidiano, na vida das pessoas, na maneira como elas se relacionavam com o trabalho dentro da sociedade. Então, é uma mudança drástica. A Revolução Francesa, a mesma coisa. Literalmente cortaram a cabeça do rei fora e começaram a fazer um novo governo. Tudo bem que influenciado pelas burguesias, mas é uma mudança drástica. Esse tipo de mudança na história do Brasil não acontece. Talvez um dos momentos que a gente tenha ficado mais perto de uma mudança tão drástica assim é exatamente da vinda da família real em 1808, que é um dos temas da nossa aula. Por quê? Em 1822, quando nós tivemos a independência, nós não tivemos uma ruptura tão abrupta. Afinal de contas, o mesmo governante que já estava no Brasil, né, Dom Pedro I era o príncipe regente, continua no governo a partir de 1822. A mudança da vinda da família real é mais significativa. O Brasil era só colônia, basicamente uma fazenda extrativista. E a partir da vinda da família real é que se organiza toda uma estrutura administrativa. Dom João VI foi o primeiro monarca europeu a pisar na América, e a partir daí você tem uma organização de poder aqui no Brasil. Então, 1808 não é considerado na história como uma revolução, mas talvez seja o mais perto que nós chegamos disso por conta dessas mudanças. Então, por isso, esse 1808 é tão importante. Mas não só ele. Você percebeu no slide que eu coloquei ali processo de independência. A história não é factual, a história é processual. É óbvio que em 1808, quando Dom João VI e a família real chegaram no Brasil, eles não vieram com o objetivo de fazer a independência. Mas nós analisamos isso a posteriori, percebemos que a partir de 1808 nós tivemos um início de um processo que culminou em 1822 com a independência. Tanto que esse período ele é trabalhado tanto no final da disciplina de História do Brasil Colonial e no início da disciplina de História do Brasil Imperial, porque de 1808 a 22 é realmente um período de transição. O Brasil não era colônia mais, já tinha sido elevado à categoria de reino, mas ainda não é independente. Então nós estamos ali nesse limbo entre a colônia e a independência. E por isso a história do Brasil também é tão apaixonante. É diferente de outros países da América, que você tem mais ou menos um processo parecido, né? Você já deve ter estudado as independências dos países da América Latina, uma revolta contra o domínio colonial, principalmente influenciada pelo iluminismo, guerra, independência e proclamação da República. No Brasil é diferente. No Brasil você tem um monarca europeu vindo para cá. No Brasil você tem a organização de um governo com base na Europa, uma monarquia que não existia e datas diferentes. A independência não significou a proclamação da República. Por conta disso, esse processo é tão diferente. Espero que você goste da aula e com isso a gente consiga aprofundar ainda mais e entender esse período final da colonização do Brasil e início do Brasil independente.
Revoltas contra o domínio colonial, a administração pombalina. Marquês de Pombal assume o governo da América, aliás, de Portugal, perdão, ainda no reinado da Dona Maria, anterior ao reinado de Dona Maria I, e ele é um déspota esclarecido. Você já sabe o que é isso, eu só vou retomar. O século XVIII é o século do iluminismo, né? Ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, Montesquieu, Voltaire e todos os acontecimentos importantes da Europa. Algumas monarquias europeias tentam se antecipar. O que é isso? Tentam modernizar os seus governos para não sofrer aquilo que a França sofria, por exemplo. Então você tem a Catarina II na Prússia, ainda na época, você tem o Marquês de Pombal em Portugal. Ele tenta sustentar a monarquia, mas tenta modernizar o seu governo, tentando fazer com que o governo português saísse um pouquinho daquele abismo do absolutismo e caminhasse sentido ao iluminismo. E é óbvio que essas mudanças são perceptíveis na colônia também. Vamos ao quadro. Então, a administração pombalina é um símbolo do famoso despotismo esclarecido. Marquês de Pombal tornou-se ministro entre 1750 a 1777, exatamente a segunda metade do século XVIII. Quais foram as principais ações do Marquês de Pombal enquanto governante de Portugal e, obviamente, isso refletindo no Brasil? A criação de duas companhias de comércio. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, e da Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, em 1759. Qual que era o objetivo da criação dessas duas companhias de comércio? O objetivo era controlar e aumentar o monopólio com relação à extração de recursos da colônia. Além disso, principalmente quando se fala aqui do Grão-Pará, ter mais controle com relação às famosas drogas do sertão. Que drogas do sertão são essas? Cacau, cravo, canela, baunilha e outras especiarias diferentes que existiam no norte do Brasil. O governo de Pombal, no Brasil, ele não vai querer uma modernização propriamente dita. Ele queria maximizar os lucros que Portugal tinha com a colônia. Então, a criação dessas companhias de comércio era um controle maior com relação aos colonos que aqui estavam. Muito embora você existisse durante todo o período colonial, o pacto colonial, o exclusivismo colonial metropolitano, a fiscalização desse tipo de comércio era muito grande. Naquela época, né, sem as grandes adventos que nós temos hoje de comunicação e de transportes, fazer esse controle em toda a costa era muito complicado. Então o Pombal vai ter esse olhar, maximizar esse controle, melhorar esse monopólio para que Portugal enriquecesse cada vez mais. Século XVIII, a monarquia portuguesa já não era uma das grandes monarquias do mundo, pelo contrário. Os grandes países da Europa naquele momento eram Inglaterra, França, Holanda, Portugal já tinha começado a ficar uma potência secundária. Então era necessário voltar os seus olhos, segundo Pombal, para a colônia para tentar extrair o máximo possível. Além disso, lá em Portugal, Pombal vai ter algumas medidas também modernizantes, como, por exemplo, o incentivo da industrialização portuguesa, que ainda estava atrasada com relação aos outros países europeus. Voltando ao quadro. Entre outras das suas medidas para tentar melhorar o controle do exclusivismo comercial metropolitano, o Pombal coibiu o contrabando na região de Minas Gerais com a ameaça da derrama. Professor, o que é a derrama? Só para relembrar. Você tinha todo um controle na região de Minas Gerais. Você tinha a cobrança do quinto, o famoso quinto dos infernos. Você tinha um imposto per capita, que era a captação por escravo que trabalhava nas datas. E você tinha a derrama. A derrama era uma ameaça. A derrama foi decretada só lá em 1789, mas na verdade não foi oficialmente, era só uma ameaça. A derrama seria a cobrança de impostos atrasados. Caso a exploração de ouro não chegasse ao valor que Portugal queria, 100 arrobas anuais, o governo ia fazer a cobrança até chegar nessas 100 arrobas anuais, indo de casa em casa, recolhendo todos os pertences de ouro que a população tinha, principalmente, é claro, os donos das grandes lavras, as pessoas que realmente extraíam ouro do Brasil daquele momento. A derrama nunca chegou a acontecer, mas essa ameaça era constante. Então Pombal tem esse olhar principalmente para Minas Gerais, afinal de contas, meados do século XVIII, muito embora houvesse algumas outras fontes de renda, né? O açúcar no Nordeste estava em crise, mas ainda era uma renda, as drogas do sertão, você tinha principalmente na mineração a grande fonte de lucro de Portugal com relação ao Brasil. Voltando ao quadro.
Então, coibir o contrabando na região de Minas Gerais, um incentivo às manufaturas em Portugal e no Brasil, né? Vai ser a Dona Maria I que vai proibir as manufaturas aqui no Brasil, mas o Marquês de Pombal chegou a incentivá-las, manufaturas essas que poderiam levar à industrialização. E dois aspectos importantes. No governo de Pombal, você tem um acirramento das questões com os jesuítas. Por que isso? Lembra que eu falei da criação das companhias de comércio? A Companhia de Comércio do Grão-Pará vai entrar em conflito muito grande com os povos jesuítas. Os jesuítas que estavam naquela região se valiam da proximidade que eles tinham com os indígenas, né, que estavam sendo catequizados, e lucravam muito com esse comércio das drogas do sertão. Então começa a ter mais conflito ainda. Também na região sul, na região onde você tinha ali os 7 portos das missões, a missão do Sacramento. Esse embate entre colonos e jesuítas, e especificamente com o Marquês de Pombal, vai levar à expulsão dos jesuítas. Essa expulsão dos jesuítas significava um controle maior de Portugal com relação às missões e ao comércio, mais famoso desse período, que mais dava lucro, as drogas do sertão no norte do Brasil. Voltando ao quadro. Então, em 1759, os jesuítas são expulsos do Brasil por conta, não da questão religiosa, mas principalmente por conta dessa questão da colonização propriamente dita. E nós temos também a extinção da escravidão indígena, que ocorreu um pouquinho antes, em 1757. Apesar da extinção da escravidão indígena em 1757, esse fim de escravidão, vamos colocar assim, nunca deu muito certo. Em que sentido? Faltava fiscalização. Da mesma maneira que faltava fiscalização para controlar os portos que geravam a extração de mercadorias, como as drogas do sertão no norte do Brasil, também tinha problemas com relação a essa escravidão indígena. Nessa época é criado o conceito da guerra justa. O indígena, ele era escravizado somente se ele estivesse atacando o colono. Mas, na verdade, de fato e direito, os indígenas continuaram sendo escravizados até a Lei Áurea 1888. Lógico que, no século XIX, a escravidão negra vai ser muito mais volumosa, mas a escravidão indígena ela nunca foi totalmente abolida, somente no finalzinho do século XIX. Então, essas ações do Marquês de Pombal, ao fim da escravidão indígena, principalmente a expulsão dos jesuítas, criação das companhias de comércio, são ações modernizantes para Portugal que visavam maximizar os lucros de Portugal com a colônia, destaque para as manufaturas que foram amplamente incentivadas em Portugal e começaram a engatinhar aqui no Brasil. Voltando ao quadro, problemas nesse período. A crise colonial impediu o êxito do programa de reformas do Pombal de 1750 a 1777. Essa crise colonial é causada por quê? Primeiro, queda na produção de açúcar no nordeste do Brasil e da extração aurífera. 1750 é o auge da produção de ouro no Brasil. A partir de 1750, você tem um declínio absurdo, até por volta de 1790, quando a produção aurífera na região de Minas Gerais quase que esgota. Além disso, Pombal teve que lidar com os gastos advindos da reconstrução de Lisboa, depois do grande terremoto de 1755. Gasto com a guerra também contra a Espanha, pelo domínio de algumas regiões no sul do Brasil. Havia confronto, principalmente com relação à região de Sacramento e dos 7 povos das missões. Então, esses problemas fizeram com que a administração pombalina não fosse tão exitosa como de início, como programado. Ele teve que lidar com essas questões, e isso fez com que esse governo, que era um governo de um déspota esclarecido, que era um governo que teoricamente ia levar Portugal ali para as luzes, para o iluminismo, fracassasse. Tanto que, posteriormente, algumas das principais medidas de Pombal vão ser retiradas pela nova monarca, que era a Dona Maria I, que vai substituir Dom José I, que era o monarca que colocou Pombal, encarregou Pombal nessa administração. Em Portugal, Pombal acabou ficando muito famoso por conta dos esforços e da organização da reconstrução da cidade de Lisboa, que foi destruída pelo grande terremoto. Mas nessa administração colonial, ele não teve tanto êxito no seu programa de reformas. Revoltas contra o domínio colonial às Inconfidências.
Você tem vários movimentos não separatistas, revoltosos do Brasil nesse período. Por que eu estou falando isso? Quando você deve ter estudado na escola, e se você pegar alguns livros didáticos, inclusive, eles acabam tratando as Inconfidências como o início de um processo de distensão que ia levar à independência. Essa análise é um tanto quanto simplista. Por quê? Apesar de a gente estudar Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, Conjuração dos Alfaiates e vários outros movimentos, eles são movimentos regionais. No século XVIII, essa ideia de Brasil, de país unido, das regiões Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, como nós temos hoje, não existia. Então, a Inconfidência Mineira é um movimento regional que lutava contra o domínio português. Tudo bem. Eles queriam a independência do Brasil, sequer essa ideia de Brasil era defendida naquele momento. Essa ideia de Brasil, a gente vai estudar bastante isso na disciplina de Brasil Imperial. É durante o Império, especialmente o Império de Dom Pedro II, que essa ideia de nação ela vai ser mais trabalhada. O governo vai sistematicamente organizar essa situação. Até aquele momento, não. Você tem algo bem separado. Essa ideia de Brasil vai ser reconstruída ao longo do tempo. Então, falar que Inconfidência Mineira é o início do processo de independência é um pouquinho de forçação de barra. Não estou falando isso por achismo. Você tem vários autores, eu vou citar o Boris Fausto na aula, o próprio Fernando Novaes em várias palestras e no livro Portugal e Brasil, da crise do antigo sistema colonial, ele fala isso. Percebe-se uma crise em todo o sistema colonial no finalzinho do século XVIII e início do XIX. Essa crise não é só na relação entre Brasil e Portugal. Segundo Novaes, ela é perceptível em várias outras relações coloniais, como, por exemplo, da Inglaterra com as suas colônias, da França com as suas colônias. É uma crise do sistema colonial em si, não especificamente da relação Brasil-colônia, tudo bem? Mas é importante a gente salientar isso. Assim como 1808 não é o início do processo de independência. Como assim, professor? É o início, mas ele não é um início proposital. Dom João VI não veio para o Brasil para fazer a independência do Brasil. Ele veio para salvaguardar os investimentos e a riqueza que eles tinham aqui na colônia. É uma consequência indireta o início do processo de independência. Nós, olhando hoje para o passado, nós temos essa percepção. Olha, a partir de 1808 começa um período de distinção, mas naquela época eles não tinham essa percepção ainda. Vamos ao quadro destrinchar desse tema. Então, o governo de Dona Maria I vai ser o governo que vai substituir a Dom João VI. A Dom José I, que tinha encarregado o Marquês de Pombal de fazer a administração. A Dona Maria I ela morre um pouco antes, tanto que em 1807, 1808, o príncipe regente já é o Dom João VI. Dona Maria I fica louca, não é força de expressão, ela realmente ficou insana, e enquanto ela estava viva, ela era monarca, mas quem governava já era Dom João VI. Dona Maria I, então, ela desfaz várias ações do Marquês de Pombal. Ela extingue as companhias de comércio, proíbe as manufaturas na colônia, então reforça o caráter colonial e força uma reação da economia colonial, principalmente com o açúcar e com o algodão. A mineração já tinha feito água há muito tempo. E ela tem uma forte repressão às inconfidências. Por que uma forte repressão às inconfidências? Ela sabia muito bem que esses ventos europeus de iluminismo, de liberdade, igualdade, fraternidade, poderiam afetar a colônia. Nesse período, você já começa a ter algumas revoltas. 1776, nós temos a independência dos Estados Unidos. E isso serviria, entre aspas, de mau exemplo para as outras colônias. Então, todas as medidas, com uma repressão muito forte à Inconfidência, especialmente a mineira, serviam para que Portugal tentasse conservar o máximo tempo possível a colônia que era tão lucrativa para Portugal. Então, por isso tem esse caráter. Por isso, ela fecha as companhias de comércio, por exemplo, porque essas companhias de comércio estavam dando certa autonomia para os comerciantes da região norte do Brasil. Então é nesse sentido que tem essas medidas, para tentar fazer com que a colônia permanecesse com esse caráter de colônia. Voltando ao quadro. São várias as revoltas coloniais, então destacamos aquelas que têm o seu contexto nessa crise colonial no finalzinho do século XVIII. Então a Inconfidência Mineira, 1789, coincidentemente o ano da Revolução Francesa, muito embora não tenha influência nenhuma entre uma e a outra, Conjuração dos Alfaiates, em 1798, e a Revolução Pernambucana de 1817, essa sim já com caráter bem separatista. A gente tem que sempre salientar que essas revoltas são revoltas regionais. Portanto,
ainda não havia essa ideia de formar um país, de formar uma nação, de formar um Brasil. Nada disso. A Conjuração Mineira, a gente vai aprofundar ela daqui a pouquinho, ela é a mais famosa de todas, né? Você tem lá Tiradentes, você tem Cláudio Maldo da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, você tem várias pessoas da elite mineira que são envolvidas. Por conta da devassa, por conta da morte, esquartejamento de Tiradentes, de todo o processo, a Conjuração Mineira ficou muito famosa. Mas eu quero destacar para você a beleza e o quão interessante é a Conjuração Baiana também. Porque na Conjuração Baiana, além de você ter uma parte da elite envolvida, você tem a população mais pobre. Diferente da Inconfidência Mineira, que ela é natimorta, ela não acontece. Você tem um planejamento, a senha para começar a derrama não ocorre e acaba o movimento. Então ele não teve ainda ações. Na Conjuração Baiana não, você teve as pessoas às ruas, você teve uma movimentação que foi coibida fortemente pelas autoridades da época, mas pelo menos ela teve um início, diferente da Conjuração Mineira. Mas por conta de vários fatores, a Inconfidência Mineira ficou mais famosa. Temos que lembrar também que essa fama da Inconfidência Mineira tem a ver com o início da República no Brasil. Quando você tem a proclamação da República, em 1889, são criados heróis nacionais e um herói para justificar essa luta do Brasil contra Portugal é Tiradentes, que é alçado de uma história regional e colocado aí como um herói nacional. Voltando ao quadro, uma citação do Boris Falso sobre esse tema. Em sua grande maioria, ele constituía um grupo de elite da colônia. Eles constituíam, tá? Formado por mineradores, fazendeiros, padres envolvidos em negócios, funcionários, advogados de prestígio e uma alta patente. José Joaquim da Silva Xavier constituía, em parte, uma exceção. Bom, tradicionalmente, né, quando a gente fala na historiografia sobre a Inconfidência Mineira, essa é a versão que nos é apresentada. Os ricos da Inconfidência Mineira, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, entre outros, foram poupados, né? Sofreram a devassa, perderam alguns bens, mas não sofreram a morte. Tiradentes, como era o pobretão, né? Era um pé rapado, alferes do exército, um cargo baixo, não tinha, inclusive ele tinha a alcunha de Tiradentes, porque também trabalhava como dentista em alguns momentos. Como ele era pobre, serviu de exemplo, foi morto, esquartejado no processo lá da derrama. Essa versão da história, ela já foi revisionada, né? Mas não com esses revisionismos baratos que a gente vê hoje em dia, das pessoas questionando a história sem ter embasamento nenhum. Eu tive a oportunidade de ter aula com esse professor na Unesp de Assis, ele trabalha lá até hoje, o professor André Figueiredo Rodrigues. A tese de doutorado dele acabou virando um livro, depois eu vou escrever o nome ali para você. Se chama A Fortuna dos Inconfidentes. Esse professor, o André Figueiredo Rodrigues, ele reanalisou os autos da devassa e percebeu que Tiradentes não era pobre. Tiradentes ele era tão rico quanto os outros inconfidentes. E por que se chama a fortuna dos inconfidentes? Por conta de, como o próprio Figueiredo diz, mutretas, né, desvios, eles percebem que vários inconfidentes conseguiram salvaguardar os seus bens. Transferências, por exemplo, para parentes, ocultação de alguns bens. Então ele percebe primeiro que esses inconfidentes conseguem manter muitos dos seus bens e que Tiradentes não era nenhum pobre. Professor, se ele não era pobre, por que ele foi morto? Segundo as reanálises do professor Rodrigues, do André Figueiredo Rodrigues, um dos grandes motivos é porque ele é o único que não negou a Inconfidência. Ele foi um dos únicos que bateu no peito, falou que ele era um dos líderes, que eles estavam fazendo o mesmo movimento, enquanto os outros tentavam de toda maneira ali se salvar desse movimento. Voltando ao quadro, vou pedir para deixar o mesmo quadro, vou colocar aqui o nome do livro para vocês pesquisarem depois. O livro se chama A Fortuna dos Inconfidentes. Próxima aula eu vou trazer uma foto desse livro que é bem legal. E o professor doutor André Figueiredo Rodrigues. Tá? Muito interessante, faço votos que vocês leiam o livro, inclusive. Bom, só voltando aqui, tem uma outra citação que eu quero colocar para vocês. A Fortuna dos Inconfidentes, André Figueiredo Rodrigues. Eu vou deletar ela aqui para colocar uma outra que também é muito importante, que se chama A Devassa da Devassa.
Esse outro autor aqui é o Kenneth Maxwell. Esse outro livro, A Devassa da Devassa, do Kenneth Maxwell, ele é muito interessante porque o Maxwell vai analisar os autos da devassa. Ele vai descobrir o seguinte: existiam mais pessoas envolvidas na Inconfidência do que pensa-se em um primeiro momento. O Visconde de Barbacena, que é a pessoa que vai ouvir a confissão do Silvério dos Reis e a partir desse momento vai entregar os Inconfidentes, segundo esse autor, ele também estava envolvido na Inconfidência. Ele também teve dívidas perdoadas nesse processo. Então esses dois livros, A Devassa da Devassa, do Kenneth Maxwell, e A Fortuna dos Inconfidentes, do André Figueiredo Rodrigues, são dois livros importantes, essenciais, para você conhecer mais desse capítulo tão importante da história do nosso país. Faço votos que vocês acessem, tenham contato com esses livros. Revoltas contra o domínio colonial, a Inconfidência Mineira. Então falamos um pouquinho sobre a historiografia, sobre autos, sobre a devassa. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Inconfidência em si. Vamos ao quadro. Essa citação do Boris Fausto, ela nos ajuda a compreender um pouco melhor o início ali da Inconfidência. Aparentemente, a intenção da maioria era de proclamar uma república, tomando como modelo a Constituição dos Estados Unidos. Existe até uma correspondência de alguns inconfidentes pedindo ajuda ao recém-formado governo norte-americano para ajudarem nesse movimento, que logicamente não aconteceu. O poeta e ex-ouvidor Tomás Antônio Gonzaga governaria durante os primeiros 3 anos e depois disso haveria as eleições anuais. O distrito diamantino seria liberado das restrições e a instalação de manufaturas incentivadas. Existia todo um plano dos inconfidentes. Tirar o Visconde de Barbacena, que era o governante da capitania até aquele momento, proclamar uma república, eleições, enfim, o molde do norte-americano, influência fortíssima do iluminismo desses pensadores daquele momento. Apesar disso, esse movimento tinha alguns problemas. Primeiro, como nós sabemos, ele não teve sucesso, ele não teve êxito, ele sequer foi posto em prática. A senha para se começar a Inconfidência era a proclamação da derrama. Por quê? Havia várias ameaças de derrama. E o Visconde de Barbacena, sabendo de que a derrama seria a senha para começar o movimento, ele não decreta a derrama, já tinha tido um delator, que era o Joaquim Silvério dos Reis, e a partir desse momento ele começa a fazer as prisões. Pois bem, esse plano muito bem estruturado tinha um defeito para nós, não na época. Os escravos, por exemplo, não seriam libertados. Seria uma proclamação de uma república, mas com a escravidão mantida. Por que isso? Esse grupo era um grupo elitista e eles sabiam que o trabalho dos escravos seria de suma importância para manter o status quo da colônia naquele momento. Como a gente já sabe, o movimento não foi engendrado, não teve início, foi descoberto muito tempo antes. E serviu de exemplo para que a coroa portuguesa mostrasse o que ia acontecer com aqueles que se revoltassem contra o governo. A descoberta em Inconfidência, a Inconfidência aconteceria em 1889. O processo da devassa sobre todos aqueles que foram considerados culpados se arrasta até 1792. Tiradentes, por exemplo, é preso em Ouro Preto e é levado para o Rio de Janeiro, onde corre todo o processo. Depois ele é morto no Rio de Janeiro, o corpo retransportado para Ouro Preto, esquartejado, espalhado na cidade, a cabeça posta ali no centro da cidade, de Ouro Preto. Ou seja, mostra um certo requinte de crueldade, né? Não era somente algo impetuoso. Você tem uma investigação, uma execução e todos os passos muito bem colocados para que isso servisse de exemplo e não acontecesse mais em nenhum local da colônia. Voltando ao quadro. Silvério dos Reis, então, traiu o grupo pelo perdão das suas dívidas com a coroa. O processo foi longo, né? 3 anos, de 1789 até 1792. A clemência de Dona Maria condenou ao banimento os revoltosos, mas excluiu Tiradentes, que foi executado. Essa imagem aqui, essas duas imagens são bastante interessantes, elas são da Praça Central de Ouro Preto. A estátua que está até hoje lá de Tiradentes, olhando, posicionada para o Rio de Janeiro, local onde ele foi morto, e entre várias placas que tem embaixo dessa estátua, essa é uma delas, né? Aqui, em poste de ignomia, esteve exposta a sua cabeça.
né? Teoricamente, a cabeça dele tinha que ficar lá até que o tempo a consumisse, mas sabe-se que depois algumas pessoas que eram próximas a ele acabaram recolhendo a cabeça e esconderam, né, para que não também tivesse mais polêmicas a esse respeito. Fato é que a Inconfidência, e a ação da Dona Maria I para acabar com ela, apesar de ter debelado o movimento naquele período, acabou servindo como exemplo. Tiradentes virou um mártir daquele período, né, contra o governo português e acabou virando um símbolo posterior. Sempre nós temos que lembrar, Tiradentes não é herói de independência do Brasil, ele não era nem tratado como herói naquele período. A história é uma história regional, né? Um movimento que lutava sim contra o domínio português, mas não tinha essa ideia de independência do Brasil. Era independência e proclamação da República da ideia da região de Minas Gerais. Isso não significa que o movimento não era importante. Claro que ele foi importante, você tem uma influência iluminista muito grande, você tem pessoas produzindo material interessante naquele período, mas a gente não pode extrapolar esse movimento histórico além, né, e a mais daquilo que ele já significa. Vamos para a nossa primeira situação-problema, visão crítica da história. Apresentando. Um professor é questionado sobre a legitimidade do feriado de Tiradentes. Você, como professor, como professora, vai ser questionado sobre isso. Por que o 21 de abril é o feriado de Tiradentes? Se Tiradentes é um herói regional, por que essa história dele foi maximizada, né? E para resolver essa situação-problema, a gente sempre tem a mesma ferramenta, que é o quê? A contextualização histórica. Durante todo o período do Império, essa história de Tiradentes ela é adormecida. O Império valorizava os grandes feitos dos portugueses, como, por exemplo, o 22 de abril, que era o dia do descobrimento. Na República, o feriado do dia 22 de abril ele é excluído e é valorizado que símbolos que poderiam ser colocados como símbolos republicanos. Então a nossa bandeira muda, o hino nacional também tem algumas modificações e principalmente essa ideia do herói nacional, do herói que lutou contra os portugueses pela independência do Brasil, surge com a figura de Tiradentes. A própria imagem de Tiradentes, né, muito parecida com Jesus Cristo, essa similaridade com o Salvador, ela é colocada, mas ela é uma construção histórica, ela não é natural. Você deve estar se perguntando, professor, mas basicamente tudo é construção histórica. Sim, tudo é construção histórica, tudo é processo histórico. Mas alguns são direcionados de uma maneira mais forte pelos governantes, pelos vencedores dos conflitos, outros não. Tiradentes é um caso específico de um herói histórico que é criado à força pelo governo, e hoje em dia a gente vê a maioria das pessoas, né, que não tem muitas vezes contato com esse processo histórico, com esse debate historiográfico que nós fazemos, ainda tem essa ideia, 21 de abril, Tiradentes, o herói da independência. Voltando ao quadro. A desconstrução da ideia de Tiradentes como herói é muito importante, mas a gente tem que fazer ela sem diminuir a importância histórica do movimento Inconfidente. Problematizar, contextualizar a história não significa tirar a sua importância. Tem um livro, não vou lembrar, acho que é do Leandro Narlock, que a gente tem que olhar com muito cuidado, que é aquele guia politicamente incorreto. Aquele guia politicamente incorreto do Brasil, da América Latina, não importa. Qual que é o problema desse tipo de literatura, vamos colocar assim? Ele tenta menosprezar a história. E muitas vezes ele é desonesto em alguns argumentos. Por quê? Ressalta algum detalhe e omite certas partes. Por quê? Num guia desse, ou num tipo de literatura como essa, dá-se a impressão, Tiradentes não é herói coisíssima nenhuma. Tudo bem, ele não é o herói da independência do Brasil. Isso não significa que o movimento Inconfidente não era importante, que a luta dessas pessoas contra o domínio português, que a influência iluminista que aquele período tinha no nosso país, não deve ser estudada. Então, sabe, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Contextualizar, entender a importância, né, não cair nessa construção histórica que leva Tiradentes a ser considerado como um herói da nação, mas não banalizar, não menosprezar a história da Inconfidência Mineira. Voltando ao quadro. Resolvendo, então, Tiradentes não é e nunca foi um herói nacional. O movimento Inconfidente deve ser contextualizado na crise do antigo sistema colonial. E as ideias de liberdade e republicanismo já pairavam na colônia, né? Essa ideia, esse exemplo, por exemplo, que vem da independência dos Estados Unidos já era presente. Não é à toa que você tem inconfidências e questionamentos, não só no Brasil, mas em outros países da América, mais ou menos no mesmo período, que é esse final aí do século XVIII. Vamos agora para o nosso primeiro momento de interação.
questão é a seguinte: até que ponto os movimentos inconfidentes podem ser relacionados ao futuro processo de independência do Brasil? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, respondendo a nossa questão, até que ponto esses movimentos independentes, de inconfidência, perdão, podem ser relacionados com a nossa independência? Não há uma relação direta, mas há uma relação indireta. Em que sentido? No sentido de questionar esse poder colonial. Até bem pouco tempo antes disso, antes do século XVIII, quando você não tinha essas ideias do iluminismo e todos os movimentos de exemplo, como a independência dos Estados Unidos aparecendo, questionar esse governo era algo quase impossível. As pessoas poderiam até pensar, nossa, olha, esse governo é repressivo, esse governo poderia ser melhor. Mas não se tinha essa ideia de uma colônia que vira um país independente. Essa ideia, ela só surge a partir da independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana de 1776. Antes disso, colônia era colônia, metrópole era metrópole e acabou. Então, não tem uma relação direta com a independência, mas tem uma relação indireta, nesse sentido de questionar o governo português, de questionar essa relação metrópole e colônia. Então, por isso ele é tão importante e deve ser sempre rememorado na nossa história. A vinda da família real, a fuga e suas consequências. Esse é um dos períodos mais interessantes, que eu mais gosto de estudar na história. Espero que você também ache ele tão interessante. Por quê? A gente tem a história é toda interligada, né? Como se fossem várias engrenagens. E a história da independência do Brasil, né? E a história da vinda da família real está diretamente ligada a Napoleão Grande, Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa, né? Uma recapitulação rápida dessa história que eu sei que você já conhece. Napoleão Bonaparte está no seu período de expansionismo da Europa, né? Conquistando vários países, tentando conquistar a Inglaterra e não consegue porque a Inglaterra tem uma frota marítima fortíssima, também uma potência muito bem industrializada. Napoleão impõe o bloqueio continental a toda a Europa para tentar enfraquecer a economia inglesa. Os ingleses fazem um acordo. Tinha alguns países ali para poder comercializar, mas não era tanto. Nessa expansão, a França começa a invadir Portugal. Portugal nunca ia fazer frente à França. E Dom João VI percebe o seguinte, olha, se ficasse em Portugal, ele ia perder não só Portugal, mas ia perder o Brasil, que era a colônia que dava mais lucro, que sustentava, na verdade, a monarquia portuguesa. Qual que é a ideia e o gênio de Dom João VI? Trazer a família real, trazer a administração da família real ao Brasil. Então ele abandona Portugal à própria sorte, né, e consegue fazer essa fuga. Só que ele precisava de apoio. Qual é o apoio? A Inglaterra. Ele consegue convencer os ingleses, afinal de contas já havia relações comerciais muito importantes entre Portugal e a Inglaterra. A Inglaterra escolta a família real até o Brasil para poder fazer a viagem em segurança. Chegando no Brasil, ainda em Salvador, né, Dom João VI faz uma escala em Salvador depois que ele vai para o Rio de Janeiro, ele assina um decreto liberando dando fim do Pacto Colonial e liberando o comércio da colônia Brasil com as nações amigas. Nações amigas, obviamente, leia-se Inglaterra. Então, esse fato acabou sendo importante para as três nações, né? É importante para a colônia, porque é o fim do nosso pacto colonial. O Brasil não era um país independente, mas não era mais colônia. Importante para Portugal, porque muda a história do panorama português, afinal de contas, é o primeiro rei europeu a pisar na Europa. Dom João VI, tecnicamente, ainda não era rei, mas viria a ser rei, né? É importante para a Inglaterra, porque a Inglaterra consegue um escape importante do bloqueio continental. A França também tem a sua ideia do bloqueio continental enfraquecida por conta dessa ação. Então, o pequenino Portugal, né, e o Brasil acabam sendo envolvidos nessa disputa entre gigantes aí, França e Inglaterra. Então, tem relação com a Revolução Francesa, com a expansão napoleônica e, consequentemente, com aquilo que viria a ser o início do nosso processo de independência. Por isso que essa história é tão interessante, tão maravilhosa. Para aprofundar, se você quiser depois, tem um livro que não é um livro de um historiador, é um livro de um jornalista, mas um jornalista que faz uma pesquisa muito interessante, melhor do que de muitos historiadores, é verdade, e escreve de uma maneira muito, muito gostosa, que é o Laurentino Gomes. Ele escreveu 1808, que acabou virando um best-seller, vendeu muitos livros, e ele continuou. Ele fez um livro chamado 1822, sobre a independência, 1889, sobre a proclamação da República, e ele tem um outro livro sobre a escravidão. Todos os livros de um jornalista
jornalista, mas um jornalista que tem umas ferramentas históricas bastante interessantes, um olhar bastante interessante. Faço votos que você lia, principalmente em 1808, que é um livro belíssimo e traz aí uma versão bastante interessante, muito detalhada, com bastante pesquisa sobre esse movimento. Vamos ao quadro. Então, a vinda da família real, a fuga e suas consequências. Consequência, então, do expansionismo francês, né, as guerras napoleônicas na Europa, a possibilidade de salvar a colônia, mesmo que perdendo temporariamente a metrópole. Portugal é invadido, né, depois que ela vai conseguir ser libertada. Um acordo com a Inglaterra que foi fundamental para garantir a segurança durante a travessia e determinou, sem dúvida nenhuma, o fracasso do famoso bloqueio continental. Essa citação aqui do Boris Fausto, esse livro é um livro bastante importante para vocês terem história do Brasil. Ele diz o seguinte: entre 25 e 27 de novembro de 1807, cerca de 10 a 15 mil pessoas embarcaram em navios portugueses rumo ao Brasil, sob proteção da frota inglesa. Todo um aparelho burocrático vinha para a colônia: ministros, conselheiros, juízes da Corte Suprema, funcionários do Tesouro, patentes do Exército e da Marinha, membros do alto clero. Seguiam também o Tesouro Real, os arquivos do governo, uma máquina impressora, várias bibliotecas que seriam a base da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Como a viagem naquela época demorava muito, eles saíram de Portugal em novembro de 1807 e chegam só em janeiro de 1808 ao Brasil. Então, Natal, Ano Novo, essas datas eles passaram no navio. Detalhe interessante, a primeira versão fala desse número muito grande, de 10 a 15 mil pessoas. Quando você está em sala de aula trabalhando isso com o aluno, é muito interessante, porque fala a fuga da família real. Dá a impressão que Dom João VI pegou as esposas, as crianças e veio. Não é assim. É uma administração que vem. Então, vem todos os ministérios, toda a máquina burocrática. Esse número de 10 a 15 mil, ele tem sido revisionado, né? Estudos mais recentes falam que esse número teria algo próximo de 3.500 pessoas. Você tem registros, mas você não tem registros tão detalhados assim nesse período, né? Fato é que algumas coisas ficaram pelo caminho. A prataria, por exemplo, que a família real ia trazer, eles não conseguiram. E essa fuga é tão atabalhoada, ela é tão rápida, que você imagina, em 1807, com as tecnologias que eram muito limitadas, Dom João VI conseguiu sair de Portugal horas antes das tropas napoleônicas chegarem ao local onde eles estavam. Então é uma fuga realmente muito às pressas, mas que tem esse contexto histórico todo importante. Voltando ao quadro. Consequências, então, para a nação brasileira, a futura nação brasileira. Primeiro, a abertura dos portos às nações amigas, que significava o fim do Pacto Colonial. Basicamente, aquilo que definia a relação entre colônia e metrópole era o Pacto Colonial, que foi encerrado nesse momento. A anexação da província Cisplatina, província essa de colonização hispânica, e que ficou até 1821 sob domínio dos brasileiros. A população da capital da colônia dobrou na permanência de Dom João VI ao Brasil, de 1808, portanto, até 1821, dada a importância desse fato histórico. O fim da proibição às indústrias e o seu incentivo, então aquela ideia de manufatura ser proibida saiu. Instituição de alguns ministérios, entre eles o Ministério da Guerra, da Marinha, da Fazenda e do Interior. É criado o Banco do Brasil, Casa da Moeda, Junta Geral de Comércio e o Supremo Tribunal. Então, além disso, depois você tem a fundação do Real Horto, que acabou virando sendo o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Laurentino Gomes tem uma frase muito interessante lá no livro 1808, que eu já citei para vocês. Ele diz o seguinte: basicamente o Brasil era naquele período uma fazenda extrativista. Era isso. Não existia nada aqui da administração, o básico do básico, para mandar os recursos para Portugal e para recolher os impostos. A partir da vinda da família real é que você tem uma estrutura administrativa sendo criada, estrutura essa que seria fundamental posteriormente no início do que viria a ser o Brasil enquanto país. Por isso, reforço, esse período 8 a 21, 8 a 22 é uma transição. O Brasil não é mais colônia, o Brasil é a sede de um reino, né? Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Não é independente, mas está ali nesse meio do caminho, entre colônia e independência. Por isso que esse período, se não é uma revolução, talvez seja o mais próximo que a gente teve de uma revolução na nossa história.
A vinda da família real, o processo de independência. Eu vou inclusive trocar esse título posteriormente, porque a vinda da família real não é o processo de independência. É e não é, é indireto, né? Lembre-se disso. Dom João VI não vem para o Brasil para fazer a independência. É uma consequência indireta dessa vinda da família real para o Brasil, o nosso processo de independência. Processo. Apesar de a gente ter uma data, né, 7 de setembro de 1822, nós não temos que ter a ideia de que é apenas um fato histórico da dia para a noite, Dom Pedro I acordou com dor de cabeça e fez a independência do Brasil. Você tem um processo de distinção, de separação aos poucos, né? Logicamente que a Revolução Liberal do Porto está incluída nesse processo e a partir daí nós temos a independência do Brasil. Vamos ao quadro. Então, primeiro, em 1815 foi decretado o Reino de Brasil, Portugal e Algarves, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Então o Brasil já não era qualquer coisa, é sede de um reino. Em 1820, há a Revolução Liberal do Porto. O que é essa Revolução Liberal do Porto? Em 1815, as tropas napoleônicas são derrotadas. Napoleão não existe mais, o fator Napoleão na Europa desaparece. Tanto que você tem vários movimentos, né, para que as monarquias na Europa fossem reestabelecidas. Em 1820, Portugal quer que o rei volte. As lideranças, as grandes pessoas da corte portuguesa. Então começa a ter um movimento pressionando para que Dom João VI retornasse a Portugal. Nessa época, Dona Maria I já havia morrido e Dom João VI era o legítimo rei de Portugal. Qual que era o problema? Dom João VI não tinha plano de voltar para Portugal, né? Dizem os cronistas mais próximos, a historiadora Líria Moritz Schwartz, que estuda bastante esse período, que ele tinha gostado do Rio de Janeiro, tinha gostado de criar administração aqui e não queria voltar. Pressionado pela Revolução Liberal do Porto, que basicamente, como o próprio nome já diz, era um movimento que queria a proclamação da República em Portugal, caso Dom João VI não voltasse, Dom João VI volta. Mas ele volta tendo uma ideia muito interessante. Ele retorna em 1821, meio que a contragosto para Portugal, mas deixa no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. É nesse momento que surge a ideia, que também foi tentada por Dom Pedro I, de uma monarquia dual. Ou seja, dois países, Portugal e Brasil, independentes ou não, a gente não chegou nesse ponto. Mas é uma mesma coroa. Se Dom João VI morre, quem que é o rei de Portugal e do Brasil? Dom Pedro I. Então Dom João VI volta e deixa Dom Pedro I aqui. O problema é que as cortes portuguesas, leia-se a corte, as pessoas ricas, nobres de Portugal, não aceitavam Dom Pedro I no Brasil e começam a fazer as pressões que vão levar à extinção total. Mas naquele período, Dom João VI consegue essa solução. Pressionado pela Revolução Liberal do Porto, ele retorna a Portugal e Dom Pedro I fica no Brasil como príncipe regente. Voltando ao quadro. Então, aqui Dom João VI volta, Dom Pedro fica como príncipe regente, posteriormente ele também é pressionado a voltar a Portugal, não volta e acaba decretando a nossa independência em 7 de setembro de 1822. Você deve estar se perguntando aí, professor, essa independência do Brasil parece meio chata, né? Nossa, o Dom Pedro I praticamente brigou com as cortes portuguesas e decretou a independência? Não é bem assim. Apesar de algumas pessoas tentarem deixar essa história menor, ela não é menor. Dom João VI, há correspondências que comprovam isso, que ele teria aconselhado Dom Pedro, dizendo o seguinte, olha, se você perceber que o Brasil vai sair das suas mãos, melhor que ele seja independente pelas suas mãos do que caia na mão de um aventureiro. Aventureiro, leia-se na época, um republicano. A gente tem que tentar entender o contexto da época. As notícias não corriam tão rápido como nos nossos tempos, mas elas corriam. Os outros países da América que estavam em processos de independência proclamavam repúblicas. Professor, por que havia independências em outros países da América nesse período? Porque o contexto histórico era o mesmo. Quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, antes ele tinha invadido a Espanha. A Espanha era a metrópole sobre todos os outros territórios aqui da América do Sul. Portugal comandava a região onde hoje é o Brasil. Esse momento de enfraquecimento das metrópoles é um momento propício para que houvesse aqui movimentos republicanos. Movimentos esses influenciados ideologicamente pelo iluminismo, pelo exemplo da independência dos Estados Unidos e agora, no século XIX, também pela Revolução Francesa. Então havia esses questionamentos. Então começam a pipocar vários movimentos republicanos.
Se você olhar as datas de independência dos países da América, vocês vão ver que são datas muito próximas, né? 1808 no Haiti, 1821, salvo engano, é da Argentina, 22 do Brasil, 24 do Paraguai e por aí vai. São datas muito próximas. Por quê? Porque o contexto histórico é o mesmo. Então, no Brasil, você tinha essa ideia. Dom Pedro I, para evitar um movimento republicano, ele consegue segurar a independência nas suas próprias mãos e estabelecer uma monarquia. Essa monarquia vai ser fundamental, por exemplo, para entendermos por que o Brasil não se fragmentou. Tudo bem que a administração colonial na América Hispânica já era mais fragmentada. Você tinha vice-reinos, você tinha capitanias. Mas o Brasil acaba se tornando aí um país, uma potência regional, um território gigantesco. Um dos motivos que explica esse grande crescimento regional do Brasil, ou pelo menos a manutenção desse território, é o fator monarquia. Voltando ao quadro. Esse quadro, não tem como a gente não falar da independência do Brasil sem falar dele. O quadro A Independência ou Morte, conhecido popularmente como o Grito do Ipiranga, é feito pelo Pedro Américo em 1888, foi encomendado por Dom Pedro II para rememorar o grande feito do pai dele com relação à independência do Brasil. Você já sabe que essa imagem aqui ela foi constituída, né? O Riacho do Ipiranga, que aparece aqui só no respingo da pata do cavalo, hoje em dia é um riacho canalizado. Você tem o Museu do Ipiranga, onde esse quadro belíssimo está. Ele é um quadro gigantesco, quase em tamanho real. Mas é óbvio, Dom Pedro I não estava cercado pelos dragões da independência, a ideia aqui do carreteiro excluído, tudo isso a gente já sabe. O que eu chamo a atenção desse quadro? Esse quadro ele é uma daquelas ideias de que há uma construção de um discurso histórico. Dom Pedro II, quando encomendou esse quadro, ele queria o quê? Eternizar o grande feito do pai dele, Dom Pedro I, ao ter a independência. Eu sei, você sabe, que há uma construção histórica aqui, né? A independência não foi assim, Dom Pedro I não estava com essas pessoas todas, ele estava voltando de uma viagem, provavelmente numa mula, que era um animal mais propício para fazer viagens a longa distância. Toda essa história a gente já conhece. Mas confesse aqui para mim, e eu confesso para você, quando você fala independência do Brasil, o que vem à sua mente? Esse quadro. Então, por mais que você tenha uma construção histórica, que eu sei dessa construção histórica, ela já foi feita lá quando eu era criança. E os seus alunos, quando chegarem para você, também vão ter essa construção. Então, é algo que deu certo. Professor, a independência do Brasil é menor, é pequena, é sem importância por causa dessas especificidades? Muito pelo contrário. Ela é mais interessante de ser estudada exatamente por esses detalhes, por essas excepcionalidades. E não se engane, a independência do Brasil teve disputas. Dom Pedro II decreta a independência em 1822, algumas regiões do Brasil não aceitavam esse novo governo. Destaque especial para a região da Bahia. Inclusive, na Bahia você tem um feriado diferente, que é o feriado do dia 2 de julho de 1823, quando os baianos conseguiram expulsar aqueles que eram contrários à independência e que queriam ficar ainda subordinados a Portugal. Então você teve batalhas, não tão grandes como, por exemplo, as batalhas que você teve na independência dos Estados Unidos, mas você teve batalhas, você teve revoltas, você teve todo um movimento histórico que deve ser valorizado com relação à nossa independência. Voltando ao quadro. A independência do Brasil, então, não foi um fato isolado, não foi apenas uma consequência direta das ações portuguesas, há ações de brasileiros aqui também. É uma conjunção de fatores, vários contextos históricos que se entrelaçaram de uma maneira muito interessante. Questões historiográficas sobre o período colonial, versões sobre o Brasil. Até agora, lógico que de uma maneira problematizada, citando alguns autores, eu contei a história para você. Contei a história, logicamente, da maneira como a gente trabalha na universidade. Agora a gente vai sair um pouquinho dessa parte de contar a história e vamos entrar na ideia da historiografia. Professor, lembro vagamente das aulas de teoria e historiografia, estou estudando isso. Teoria da história e historiografia são duas disciplinas tronco. Você deve dominar a teoria e a historiografia para compreender o métier do historiador. O que é a historiografia? Nós estamos estudando como os historiadores debateram, estudaram, analisaram esses períodos históricos. E, obviamente, esses historiadores tinham ali uma teoria, seja ela marxista, positivista
ou da Escola dos Análises, todos eles têm alguma teoria que embasa os seus trabalhos. Então a gente está estudando a história dos historiadores e nesse caso do Brasil colonial, a discussão historiográfica ela é bastante interessante. Vamos ao quadro. Você tem na historiografia brasileira os chamados intérpretes modernos do Brasil, também conhecido como o pessoal da geração de 1930. Dentre esses historiadores, melhor dizendo, você tem como destaque Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. O Caio Prado Júnior é um marxista, todos eles são influenciados pelo marxismo, mas, sem dúvida nenhuma, o Caio Prado Júnior é o mais marxista de todos. Sérgio Buarque de Holanda, também de uma família muito tradicional de estudos no Brasil, e o Gilberto Freire, que apesar de ser sociólogo, ele é muito utilizado pela história, né? Posteriormente, a gente tem a historiografia mais contemporânea, as décadas de 60, 70 e 80. Esses três autores, eles são a primeira geração de historiadores brasileiros que vão romper com uma ideia de história tradicional, positivista, uma ideia de história que era o oficial dos governos. Eles são a primeira geração de historiadores influenciados pela Escola dos Análises, que vai questionar aquela história metódica dita positivista dos documentos oficiais, da versão oficial do governo. Então, por isso, eles vão ali revolucionar a nossa historiografia. Daí a gente brinca no curso de História que eles são a Santíssima Trindade da historiografia brasileira: Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. São trabalhos gigantescos, volumosos, trabalhos que fazem análises tanto de uma documentação muito vasta e também de um período histórico muito interessante, e serviram de base para que outros historiadores viessem e questionassem. Esses historiadores trabalham principalmente com a ideia do Brasil colonial. Eles tentam entender a colônia para perceber os reflexos da colônia na Constituição atual do Brasil. Por isso que eles são tão importantes. Lógico que são trabalhos datados, você tem algumas coisas que já foram revisionadas, mas esses trabalhos como clássicos da história, eles nunca perdem a sua importância e a sua visão. Voltando ao quadro. Posteriormente, você tem ali um herdeiro dessa geração de 1930, que é o Fernando Novaes. Fernando Novaes vai ter um livro muito interessante, né, um clássico desse nosso período, que é Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Eu falei isso para você durante a aula, que o Fernando Novaes entende que o contexto histórico em que aparece a separação entre metrópole e colônia é muito mais abrangente, ou seja, esse contexto histórico não é apenas o contexto histórico do Brasil se separando de Portugal. É uma crise de todo o sistema colonial que tinha começado lá no século XV e século XVI. Então, a relação entre a Inglaterra e suas colônias, entre a França e suas colônias, Portugal e Espanha, é um contexto histórico mais abrangente. Fernando Novaes, então, ele é um herdeiro dessa geração de 30, do Sérgio Buarque, do Caio Prado e também do Gilberto Freire. E o Fernando Novaes vai ter o seu trabalho questionado. Não essa ideia da crise em si, vários historiadores concordam com isso, mas a maneira como era vista a colônia. Essa relação tem principalmente vulto sobre o acúmulo ou não de capitais na colônia. Vamos ao quadro para a gente ver esses outros historiadores, né? Tanto que você tem aí duas escolas historiográficas bastante influentes nesse período. Que escolas são essas? A escola do antigo sistema colonial, a ASC, que é também conhecida como a Escola Paulista Historiográfica, que tem como grande expoente o Fernando Novaes, que a gente acabou de citar. E a história do Antigo Regime nos Trópicos, ou ART, a Escola Carioca, do João Fragoso e do Manolo Florentino. O João Fragoso e o Manolo Florentino vão questionar o Fernando Novaes, academicamente, com relação à visão que ele tinha de colônia. E basicamente, que visão é essa? Segundo o Fernando Novaes, não havia acumulação de capital na colônia. O que isso significa, professor? Os colonos portugueses vinham aqui na América, né, na América Portuguesa, enriqueceram, e essa riqueza toda é levada para Portugal. Segundo o João Fragoso e o Manolo Florentino, como você tinha uma distância territorial e também uma administração que não conseguia ser tão rigorosa no período colonial,
mesmo boa parte desses recursos saindo da colônia e indo para a Europa, você tem acumulação de capital na colônia. Você tem uma elite sendo formada, enriquecendo durante todo o período colonial. E essa elite que está enriquecendo aos poucos, ela vai ser a elite que vai comandar o processo de independência, ou pelo menos influenciar grandemente o processo de independência, e vai constituir a elite brasileira ali no finalzinho, entre o século XVIII e o século XIX principalmente. Então são duas interpretações. É lógico que o Fragoso e o Florentino têm análise de documentação para comprovar essa teoria deles, que hoje é a mais aceita aí no métier dos historiadores. Vamos ao quadro para entender um pouco melhor sobre isso. Essa citação, ela justifica então essa ideia. De maneira geral, a tese da ART, Antigo Regime nos Trópicos, defendida por João Fragoso e Manuel Florentino, entre outros, é a de que desde o início da colonização houve acumulação de capital interna, que fez surgir uma elite abastada e que continua esse processo de acumulação. Essa tese é oposta à primeira interpretação da ASC, Antigo Sistema Colonial, no qual a acumulação de capital se daria fora da colônia, o que acarretaria problemas econômicos na nação brasileira na contemporaneidade. Então, são trabalhos de historiadores muito riquíssimos, importantes. O trabalho do Fernando Novaes, da ASC, é um trabalho mais antigo. O João Fragoso e o Manuel Florentino, apesar com análise de uma nova documentação, perceberam esse acúmulo de capital na colônia e a tese mais aceita. Mas é interessante ver que existem essas discussões. Essa discussão sobre o período colonial é a mais famosa que nós temos no Brasil, mas não é a única. Existem vários trabalhos de historiadores que analisam diferentes fontes históricas e conseguem chegar a conclusões diferentes. Então faço votos para que você pesquise esses autores, esses livros, para que você tenha um entendimento cada vez melhor sobre a nossa disciplina. Vamos para agora a nossa segunda situação problema. Compreensão da independência. A análise de um livro didático que explica a independência apenas a partir da chegada da família real ao Brasil em 1808 e das guerras napoleônicas. Qual que é o problema do livro didático que traz essa ideia mais simplória, né? Ou seja, eles desconsideram os movimentos internos, como, por exemplo, as inconfidências. A inconfidência não é um movimento independente, mas é um questionamento a esse governo português. Então, quando a gente vai estudar a independência do Brasil, é óbvio que você vai falar e valorizar muito a vinda da família real em todo esse contexto. Mas a gente tem que perceber que também internamente, né, você tinha questionamentos e você tem mudanças e você tem movimentos contrários ao domínio português que existia na América, que viria a ser o Brasil naquele período. Voltando ao quadro. A independência não é apenas uma consequência das ações portuguesas. Ela também é o resultado de um processo na própria colônia. As especificidades da independência do Brasil não diminuem a sua importância. Para comprovar isso daqui, a gente pode citar o feriado da famosa independência da Bahia, que é o 2 de julho. As batalhas que ocorreram até 2 de julho de 1823 na Bahia são a prova capital de que o processo de independência no Brasil não é apenas e tão somente um reflexo de ações que vinham do governo português. Você tem ações também inerentes à colônia, questionamentos com relação à situação que existia aqui. Então, lembre muito bem disso porque é de suma importância. Não que as inconfidências sejam diretamente ligadas à independência, mas elas comprovam que as pessoas que estavam no que viria a ser o Brasil não estavam esperando a colonização acabar, não estavam esperando a independência acontecer. Também tinha movimentação com relação a isso. Voltando ao quadro. Contrapor a narrativa típica de senso comum do passado brasileiro, que ora é reduzido a uma sucessão de narrativas biográficas dos grandes heróis, dos grandes vultos da nação, ora encarada como uma eterna sátira vazia, que considera-se politicamente incorreta e reafirma que uma noção de saber histórico sem qualquer validade metodológica. Então, a gente deve fazer essa contextualização histórica para fugir desse senso comum. A história do Brasil não é a história dos grandes vultos da nação e dos grandes heróis. E também não é uma história de sátiras vazias.
Você tem curiosidades, você tem aspectos internacionais, nacionais, mas você tem essa problematização, essa contextualização histórica para que cada vez mais a gente possa analisar a nossa história, não com esses vícios, não com esse senso comum, mas com as ferramentas do historiador, analisando as fontes históricas, valorizando as discussões historiográficas que são um nível altíssimo. E só para a gente ter uma ideia, você tem vários historiadores que são brasilianistas, historiadores estrangeiros, ingleses, alemães, norte-americanos, que se encantam pela história do Brasil e valorizam a nossa história. E muitas vezes a gente trata a nossa própria história como sátira e valorizando a história internacional. Então a gente tem que ter esse contexto para valorizar e valorar cada vez mais a nossa historiografia e a nossa história. Vamos agora para o nosso segundo momento de interação. A questão é a seguinte: como podemos ressignificar a importância da independência do Brasil em sala de aula? Pense e reflita, eu volto alguns instantes com a resposta.
Bom, respondendo a nossa questão, como podemos ressignificar a importância da independência em sala de aula, eu acredito que todo trabalho em sala de aula que você leve uma fonte histórica, você consegue fazer um trabalho interessante. Então, por exemplo, você poderia em sala trabalhar com um quadro da independência ou morte ou o grito do Ipiranga e contextualizar, né? Olha, essa é a versão oficial. Qual é a versão não oficial? Explicar por que o Dom Pedro II encomendou o quadro do Pedro Américo, trabalhar com esses contextos, apresentar a independência da Bahia, lá o 2 de julho, para que esse aluno conheça esses fatos, né? Muitas vezes o professor quer cuidar também dessa história dessa independência e ele acaba omitindo algum fato que é importante. E aqui, isso o aluno, posteriormente, quando fica sabendo, dá aquela impressão, olha, por que o professor falou isso e não falou isso? Então a gente deve apresentar os fatos históricos, contextualizá-los, problematizá-los para os alunos, para eles entendam esse limiar, né? Valorização da nossa história, valorização da nossa independência, sem um ufanismo, sem um culto à figura ou um herói, com a problematização, com a contextualização, afinal de contas, trabalhando com esse aluno, com as ferramentas do historiador. Assim a gente consegue ressignificar esse assunto para que o aluno compreenda aí de uma maneira bastante interessante como que de fato ocorreu a nossa independência, sem ufanismos, mas também sem desvalorizar aquilo que é tão importante e tão caro para nós. Recapitulando, né, nessa nossa aula, nessa nossa última aula de Brasil Colônia, na primeira parte da aula nós falamos da crise do sistema colonial, falamos do Marquês de Pombal e as suas principais ações com relação a melhorar os lucros que a colônia tinha no Brasil. Falamos depois do governo da Dona Maria I, que revogou boa parte daquilo que o Pombal tinha feito. Na segunda parte da nossa aula, nós falamos sobre a vinda da família real ao Brasil, o contexto histórico que tudo isso estava envolvido, relação com a França, com a Inglaterra. Falamos sobre a independência também. Aliás, no primeiro tópico ainda nós falamos sobre os movimentos de Inconfidência, que são tão importantes, com destaque para a Inconfidência Mineira. Falamos um pouquinho sobre a historiografia da Inconfidência Mineira, os questionamentos com relação à figura de Tiradentes, herói, não herói, rico ou pobre. Depois falamos então sobre a família real, os impactos que isso teve, 1808, quase uma revolução no Brasil, o nosso processo de independência, a independência do Brasil, ela é processual, ela não é factual, ela não é uma consequência direta da vinda da família real, mas tem as suas relações. E na última parte da aula falamos sobre a historiografia brasileira, especificamente sobre a tese do antigo sistema colonial contra o antigo regime dos trópicos, né? Fernando Novaes, João Fragoso, Manolo Florentino envolvidos nessas polêmicas que valorizam tanto a história do Brasil e a historiografia do Brasil. Espero que nessas aulas eu tenha ajudado você a compreender os fatos mais importantes, os processos mais importantes da história do Brasil colonial, sempre lembrando que essas aulas são o início de um processo, né? Relembrando a história processual. Leia o seu livro didático, participe das discussões que nós temos no fórum, das atividades e sempre vá além, né? Eu citei durante a aula vários autores, vários textos interessantes, pesquise, vai atrás, leia. Quanto mais você lê, mais você discutir. Você tem aí vários autores importantes, tem palestra do Fernando Novaes na internet, você consegue aí ter uma formação cada vez melhor, né? Despeço todos vocês agora, desejo bons estudos, sucesso profissional e nos vemos numa próxima oportunidade.